Que a paz de Jesus alcance o teu coração. Estamos começando mais um Cast em Cristo e o programa de hoje está imperdível. O assunto hoje é desigrejados. E aí, preciso congregar em uma igreja para ser cristão ou não? É isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Um convidado muito especial conosco. Hoje você percebe que eu estou sem a presença da minha digníssima esposa. Não pôde vir, está de repouso. Então, meu amor, um beijo, tá? Que eu sei que você vai assistir depois. Te amo, tá bom, minha linda? Antes de iniciar aqui o podcast, o nosso patrocinador, né? Não podemos deixar de mencionar A Priori Imóveis. Precisa alugar na região do ABC? Precisa comprar algum imóvel na região do ABC? Entra no site, está aqui na descrição do vídeo, A Priori Imóveis, a melhor imobiliária do ABC. Entra no site, vai lá, conheça a A Priori e você será bem atendido pela equipe que aguarda o seu contato. Vamos lá, gente? Hoje aqui conosco eu tenho a honra de receber o meu amigo de muitos anos, desde a fundação do mundo. Quanto tempo de amizade, hein? Acho que desde 2008, já vai para 20 anos. Pastor Arthur Bittencourt, obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite. E vamos hoje aqui para um tempo de mesa em um assunto muito importante. Obrigado. Reginaldo, paz do Senhor. A paz. Todos do Cast em Cristo, minha palavra de gratidão a Deus por estar aqui e que este assunto possa render edificação ao coração de todos aqueles que nos assistirem, nos ouvirem. E é um privilégio te rever, meu amigo. Faz tempo, né, Faz um tempo que a gente carinhosamente não sentava. Eu chamo ele de tu. E eu de Naldo, né? Ou Naldo, ou tu, ou vice-versa. Maravilha. Então é muito bom estar aqui. Manda um beijo pra Kelly. Mando sim. Traga um beijo da Paulinha, minha esposa. Beijo, meu amor. Da Antonella também para você. Obrigado. Estamos aguardando novidades, viu, Reginaldo? É verdade. Deus sabe de tudo. É verdade. Deus sabe de tudo, Reginaldo. A novidade é que minha esposa está grávida de gêmeos. Meu Deus. Ai, que coisa extraordinária. É forte, hein, Brasil? É forte. Reginaldo, semana passada eu peguei um livro, eu estava me preparando para uma palestra. E quem me deu esse livro? Você. Fui eu? Você. Uma dedicatória linda. Qual livro? Não recordo, muito tempo. A gente trocava muitos livros, né, naquela época. Esse livro foi do Pais e Filhos do escritor Miles Monroe. Legal. Legal mesmo, muito bom. E eu já peguei outros livros dele, foi um grande estudioso, Nossa, então um ensinador. Isso aí foi 2009. Você me deu em 2009, fez uma dedicatória muito linda, dizendo da nossa amizade. E eu tô aqui para renovar essa palavra de amizade com você. Obrigado, meu amigo. E um privilégio poder ver o seu crescimento, seu avanço no reino. Amém. Nesse novo projeto aqui do Cast em Cristo. E glória a Deus. Que cresça, avance, progrida. Tanto você e a Kelly sejam ferramentas poderosas no reino de Deus. Amém. Recebemos com muito bom grado essa palavra. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. 2009, né? A gente, por um longo tempo, né? Trocou muitas experiências de leitura. Compramos naquela época ali muitos livros. Muitos livros. Nós caminhamos juntos 10 anos, né? Quase 10 anos. Quase 10, 8 até 2016, né? De 8 a 16. A 16, exatamente. Então, cresci no início, muito, né, Tu? Glória a Deus por Esse isso. pastor aqui, você que nos assiste, me ensinou a amar a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Graças você foi um dos motivos, né, disso acontecer na minha vida. Obrigado, Naldo. Agradeço pela sua gratidão. O incentivo, sempre me incentivava a leitura, bons livros, a gente sempre dialogava sobre isso. Eu fui muito esperto, porque, na verdade, eu tacava os livros nele que eu gostaria de ler. E ele lia mais do que eu. Chegou na fase do meu ministério que eu estava hoje, esse ano, o ano passado, Naldo, eu completei 20 anos de ordenação ministerial. Nossa, já? 20 anos, brother. E na fase que eu estava, eu confesso, então lá 2008, 2009, por aí, o Reginaldo naquela fase estava lendo mais do que eu. Então ele trazia coisas boas para mim
E quando eu ofereci os livros para ele, na verdade eu tinha intenção de colher dele o que ele leu e ele vinha e comentava comigo, verdade. me inspirava e a gente trocava, né, figurinhas e muito foi um edificante, tempo né? muito precioso, importante para nossa caminhada. É verdade. Nada se desperdiça na jornada da fé e com certeza o Senhor faz investimentos em nós de ciclos em ciclos, estações em estações e nada se perde, é sempre o Senhor aproveita. E eu louvo a Deus por ter vivenciado tudo isso ao seu lado e conservando a comunhão, que é mais interessante. Isso, né? O tempo passa e a comunhão, a amizade continua a mesma. Conservada. Quando se vê, é a mesma alegria, né? A mesma intimidade. Isso é um fato que é gerado pelo Espírito de Deus. É verdade. Não é? É claro que cada relacionamento tem uma realidade, um contexto, isso em todos os níveis da esfera humana. Pode ser um relacionamento fraternal, amizade, pode ser um relacionamento sentimental, enfim, qualquer área que você imaginar, ministerial. Alguns casos acontecem um afastamento, outros casos acontecem uma aproximação e outros uma conservação, né? Uma conservação do vínculo espiritual. Mesmo porque, Naldo, nós sabemos que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e é aquele que guarda esses vínculos da comunhão e da coinonia, né? Amém. Então louva a Deus por isso, meu irmão. Amém, glória a Deus. Vamos lá, vamos começar aqui a sabatina. Vai bombardear, né, varão? Vou me preparar aqui. Então, para começar, como você definiria o termo desigrejado? Ele é sempre negativo? É uma palavra negativa quando se fala disso, desigrejado? Eu acredito que sim, é sempre um viés negativo, porque a definição do termo nos propõe, o prefixo des é sem, igreja, sem igreja, desigrejado é o sem igreja. Esse movimento, Naldo, ele começou nos Estados Unidos em 1960, o chamado movimento Cristãos Sem Igreja. Pessoas que se decepcionaram com a instituição, com os homens, com as pessoas, com as lideranças, enfim, tem vários fatores, várias razões, a gente vai ver algumas delas aqui, mas esse movimento ele é antigo, então veja que ele não é tão novo. Mas parece que ele tem um efeito rebote, um efeito estilingue, parece que ou bumerangue, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então não é uma novidade. Agora, a pergunta que eu faria, existe igreja sem Cristo? De acordo com Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, parece que sim. Porque no verso 20, aquele famoso texto que a gente usa para pecadores, na verdade Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, querendo, olha, eu quero entrar, eu quero cear de novo com vocês. Então parece que existe igreja sem Cristo, o que é uma lástima. Com certeza. Na verdade é uma tragédia. Assim como em Apocalipse 3, também existe a igreja de Sardes, que é uma igreja que tem fama de viva, mas nas suas entranhas opera a morte. Então, é muito triste quando a gente vê uma igreja com um estado espiritual como de Laodiceia, que é uma igreja que Cristo está do lado de fora, ou uma igreja que tem fama de viva, mas na verdade na sua essencialidade é a morte. Existe Cristo sem a igreja? Aí é uma outra pergunta. Existe Cristo sem a igreja? A resposta é não. Existe Cristo sem cruz? A resposta é não. Existe cristianismo sem igreja? A resposta também é não. Aí depende do que você entende por ser cristianismo. Se você avaliar do ponto de vista religioso, ou entendendo o cristianismo como uma religião, não existe cristianismo sem igreja, ok? Então eu responderia essa primeira pergunta dessa forma. Maravilha. Para a gente dar sequência, né? Você até tocou aí nesse ponto, falou um pouquinho. Uhum. Mas quais são as principais razões que levam as pessoas a se afastarem da igreja institucional? Hoje em dia, né? Quais são, né? As razões, são os N fatores. motivos, Isso. né? Muitos, mas quais seriam aí os principais? Você sabe, Naldo, que as estatísticas apontam que
as portas do fundo de uma igreja, elas são maiores do que as portas de entrada, ou seja, sai mais gente da igreja Do que entra. Isso é uma estatística, eu não teria aqui condição de avaliar a autenticidade dessa estatística, mas é o que a gente sente, Reginaldo, no movimento das igrejas em geral, no meio pentecostal clássico e no meio das igrejas chamadas neopentecostais. Me parece, claro que todas têm, né? Mas me parece que as igrejas neopentecostais, elas têm um círculo ou um ciclo rotativo de membresia muito maior do que as igrejas pentecostais. Parece, aspas, que as igrejas pentecostais clássicas, elas preservam um certo grau de fixação ou fidelização da chamada igreja espiritual, ou uma membresia mais fidelizada, por assim dizer, tá? Uma espécie de fidelização da membresia. Não gosto muito dessa expressão que surge como algo comercial, sabe? Meio ruim, não é tão legal. Mas o fato é que a decepção é uma razão, a frustração e tudo nos relacionamentos. Tá baseado em relacionamento, porque igreja... Eu vi um pastor falando essa semana, achei legal, ele falou, o cristianismo ou a igreja não é uma religião, é uma relação, é um relacionamento. Sim. Agora, igrejas que trabalham no modelo hierárquico ou jerárquico são igrejas que propiciam por parte de alguns membros um certo desencantamento em determinados momentos, quando percebem alguma atitude ou da liderança primária ou liderança intermediária. O fato é que eu acredito que um salvo, um regenerado de verdade, ele não tem uma razão substancial, essencial, para se afastar da igreja. Eu vou ampliar isso. Se eu te perguntasse, Reginaldo, onde eu encontro o corpo de Cristo? Na igreja. Na igreja. Onde você encontra a igreja de Jesus, você vai encontrar o próprio Cristo. Então, se você encontrar a igreja dele, Cristo estará lá, porque os olhos dele estão postos na noiva. Então, é importante a gente dizer, quer encontrar Cristo? Encontre a igreja. Agora tem um detalhe. Hoje a igreja ela é 100% espiritual e 100% institucional. É como se fosse uma moeda com duas faces, tá? Ou seja, nós sabemos, Reginaldo, que há uma igreja dentro da igreja. Você entende isso que eu falo? Sim. Duas igrejas. Uma igreja dentro da igreja. Dentro da igreja institucional, do CNPJ, do endereço, sim, lá dentro tem uma igreja espiritual, uma igreja orgânica. Existe uma organicidade real da essência da vida de Jesus, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais razões que a gente vem aqui enumerar, sim, e fatores de pessoas que, porque se afastaram da igreja institucional, interessante que a sua pergunta foi direcionada, você disse igreja institucional. Sim, né? Sim. Porque a decepção é com os sistemas, com as estruturas. Sim. Mas eu ainda fico com aquela ideia do escritor Collins, do livro A Videira e a Treliça. Eu não sei se você já leu esse livro. Esse livro não. Vale a pena, Reginaldo, depois você pegar esse livro. Ele diz que a videira é a vida essencial da igreja, que produz o vinho que é símbolo da alegria. Então, a igreja orgânica é a videira, a treliça é a estrutura da igreja. Só que se você vê só uma treliça, que seria a igreja institucional, sim, se você só encontra a treliça e não encontra a videira, você não dá nenhuma atenção. Isso aí é uma estrutura. Agora, a coisa mais linda que se tem, que é onde se destaca uma igreja viva, que tem vinho do Espírito, que tem alegria, que tem vida essencial, é quando essa videira, ela toma a treliça. E aí, isso mostra o quê? Que ela foi projetada, que ela foi cuidada, que o agricultor ou viticultor cuidou dela. E aí,
você nem vê a estrutura mais. Você não vê a treliça, Reginaldo, você só vê agora a videira. Sim. Isso que é o extraordinário que nós devemos lutar como cristãos dentro das nossas igrejas locais. Para a gente transmitir vida de Cristo para as pessoas, de tal modo que a videira verdadeira, que é Jesus, mas aqui na metáfora é a igreja, nós somos os ramos dessa videira, toma toda a treliça. Hoje em dia, se você me perguntar, é verdade. Tem igrejas que tem mais treliça do que videira. Sim, é verdade que tem igreja que tem treliça e a videira está parecendo, de certa forma, escassa. Mas tem vida lá. Tem vida aí não tem vida aí. E, então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por mais que eu venha aqui elencar todas as razões, eu preciso dizer uma coisa. A falha de ninguém é motivo para abandonarmos a igreja. Porque o próprio Cristo sabe o quanto somos pecadores e nunca abandonou a sua igreja. Sim. A palavra de Hebreus 13:5, eu não sei, eu acho que é o primeiro texto que eu leio aqui, que eu cito. No grego, Reginaldo, não sei se você sabe. Eu vou ler aqui, por exemplo, eu estou com a NAA Nova Almeida atualizada aqui na minha mão. Vamos ver como é que está nessa tradução. Eu sei na NVI, na corrigida, mas vamos ler aqui. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. A palavra aqui no grego, a construção gramatical, Naldo, tem 5 expressões dizendo não, 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 nunca, jamais te abandonarei. Como é que eu vou deixar uma igreja que Jesus não deixa? Se Jesus não se aparta dela, sabendo... E aí alguém fala assim, não, mas a gente se afasta, e vem um movimento purista, a gente se afasta das pessoas errôneas, não é? Mas, e você? É santo ou é pecador? É pecador, é santo ao extremo de que não reconheça a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade e por aí vai. Então só queria deixar isso bem claro. Se Cristo não abandona a sua igreja, por que você deveria abandonar a igreja? É verdade. Suportai-vos uns aos outros, né? Exatamente. Isso não, para viver em comunidade, isso é necessário. Isso. Colossenses 3, 13 e 14 e Efésios 4, 32. Maravilha. Continua sempre bom de referência bíblica, né, Tu? Tem que ter, né, varão? A gente só vamos dizer assim, não que eu me julgue assim, a exemplo de grandes homens muito mais, com maior envergadura espiritual do que eu, nossa, a gente não chega nem aos pés, mas homens disseram, eu quero ser o livro de um homem só, de um homem de um livro só, e é exatamente o que isso deve ser na nossa vida, a gente procura pelo menos viver dessa forma. Muito bom. Então você não acredita que é possível uma fé cristã autêntica sem fazer parte de uma comunidade local? Isso não é possível? Não dá para ser crente de verdade se eu não estiver inserido na igreja? A minha resposta é um não categórico. Porque Atos 2, 42 a 47, o escritor Lucas, ele tira uma fotografia da igreja primitiva, da igreja primeva. E lá ele coloca ilustrações brevíssimas, metáforas bem breves de como era essa igreja primitiva. E lá o texto que você conhece bem, que eu já te ouvi pregar, inclusive, né? Atos 2:42, eles perseveravam, esses cristãos, perseveravam. Aqui o elemento da coletividade, da corporatividade, o elemento comunitário. Eles perseveravam nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, não é? Na comunhão e por aí vai. Então, como que eu vou ter uma fé autêntica em Cristo e não expresso isso dentro de uma comunidade local? Não tem sentido, não faz sentido isso. Não dá para ser crente carreira solo, Tu? Não dá, não dá. Eu vou tocar nisso um pouquinho mais adiante. Talvez eu vou fazer isso em forma de um conselho. Eu vou tratar isso um pouquinho mais adiante, Sim. Mas não dá.
Me lembrei do livro do John Stott, A Igreja Autêntica. Não sei se você já leu esse livro. Não, esse do Stott não. Não, né? Eu gosto demais dele. É muito bom. Ele dá uma visão panorâmica da igreja. Então ele diz que esse e o livro... É um dos meus autores preferidos, apesar de não concordar com tudo da sua escrita, porque você sabe que no aspecto da escatologia ele é aniquilacionista, né? Ele crê na extinção da alma após a punição, a penalidade eterna. Aliás, a penalidade do inferno, porque eles não acreditam na penalidade eterna, no tormento eterno. Mas na eclesiologia, na cristologia, na missiologia, um dos homens que eu mais admiro. E ele escreveu que a igreja primitiva, Naldo, ela se relacionava em 4 direções. Em direção a Deus, ela se relacionava com Deus através da oração e da adoração. Tá tudo lá em Atos 2, 42 e 47. Ela se relacionava com a liderança espiritual, os apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Capítulo 4, eles lançavam as ofertas aos pés dos apóstolos. Então, era uma igreja que se relacionava com os apóstolos. Em segundo lugar, era uma igreja que se relacionava consigo mesma através da adoração, ou melhor, através da comunhão, koinonia, Sim. E através da edificação mútua. Não é? E, em último lugar, ela se relacionava com o mundo. Atos 2,47, através da evangelização. Em alguns casos, o chamado braço, inclusive, da diaconia, o braço social da igreja. Sim. Então, veja, essa igreja, ela tem oração, adoração, submissão às autoridades constituídas, à liderança espiritual, tem koinonia, comunhão, tem edificação, tem evangelização. São sinais de uma igreja viva, que é um outro livro do John Stott também, que é muito bom, que eu recomendo a todos a leitura, para a gente olhar para essa fotografia que o Espírito Santo deu da igreja primitiva, do primeiro impulso do poder pentecostal, do poder apostólico, e falar, gente, eu vou atrás disso aqui, então preciso perseverar na oração, na adoração, na comunhão, na edificação, na evangelização, e por aí vai, na submissão, inclusive também às lideranças, né? E isso não é possível fazer em carreira solo, né? Essas... 6 coisas que você citou aí, não né? Não dá. Só em comunhão com os irmãos. Exatamente. Agora, lá em Hebreus, capítulo 10, 25, né? Lá fala para não deixarmos de congregar. Seria esse o texto base contra a doutrina dos desigrejados? Olha, você sabe que, eu acredito que sim também, mas você sabe que no contexto eram os hebreus ou os judeus querendo retornar à fé mosaica ou à fé judaica ou à lei mosaica. E o que estava acontecendo? Alguns deles estavam deixando de congregar e voltando às práticas religiosas ou rituais, cerimoniais da fé judaica, do judaísmo. Então, eu acredito que sim, só que eu sempre faço a vinculação, Naldo, você sabe... Você já deve ter me escutado falando sobre isso, que eu vinculo o versículo 25 com o 26. O 25 diz assim, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Graças a Deus que é só de alguns, né, Naldo? Não é de todos. Não de todos, né? Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, porque se continuarmos a pecar deliberadamente, nessa tradução diz pecar de propósito, aqui é pecado intencional. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, para mim fica claro, uma pessoa que deixa de congregar, ela está cometendo um pecado deliberado. Ela está se privando da seiva do Espírito que permeia a igreja do Senhor. A igreja ela é nutrida, Reginaldo, pela seiva do Espírito. Ou seja, tudo que a igreja precisa é o Espírito Santo que concede a ela. E se eu estou num lugar distante desta igreja, como eu vou receber a seiva do Espírito? Naldo, eu não estou aqui me contrapondo a uma vida devocional pessoal e privativa. Você pode ter a sua vida, aliás, você deve ter sua vida pessoal e privativa. Agora, as maiores experiências você as viverá
no ambiente da fé comunitária, sabe? Hoje em dia é um pouco difícil falar, porque tem muita gente que acompanha muitas ministrações pela internet, mas até 20 anos atrás não tinha nada disso. Não tinha, né? Então, imagine você, as maiores mensagens, quem tem mais de 20 anos de caminhada com Jesus, as maiores mensagens que você ouviu na sua vida foi no ambiente da igreja. Sim. Foi no ambiente litúrgico. Você vai dizer que você ouviu como um cristão sem igreja? Não, eu fui mais edificado sozinho. Aí não dá. Então, eu acredito que é uma base para evitar-se o desigregismo, que é uma outra expressão que eu poderia dar aqui para desigrejados. O desigregismo, o ismo, uma ideologia do desigrejado, uma aspas, péssima teologia daqueles que são sem igreja, né? Então, para mim, eu acredito que realmente aqueles que deixam de congregar ou de cultuar é um pecado intencional. E tem a questão também, né, abordando um pouquinho, se você puder falar pra gente, questão da ceia. Isso. Questão da ceia, Isso, né? Exatamente. Como que a pessoa vai participar da ceia? Como que ela vai batizar? Como que ela vai cumprir as ordenanças, dependendo da sua tradição, os sacramentos? Como que ela vai administrar os sacramentos? Como é que ela vai cumprir Tiago 5,16, vai confessar os pecados uns aos outros? É verdade. Como que ela vai cumprir? Sabe, eu quero comentar daqui a pouquinho, mais tarde eu quero comentar isso ainda com maior profundidade. Maravilha. Outro questionamento aqui, falando mais sobre quem foi ferido na igreja, né? Certo. Pessoas agora, sendo mais específico, pessoas que foram feridas ou decepcionadas pela liderança da igreja. Então, como que a igreja, hoje em dia, pode acolher essas pessoas, talvez de uma forma mais sensível e restauradora? Você entende? Como acolher essas pessoas feridas com a liderança da igreja? Vamos lá. Primeiro que os feridos e os decepcionados se decepcionam não só com a liderança, como eu disse, com as pessoas da igreja em geral. Sim. A liderança, talvez, gera maior impacto. Eu me lembro uma vez que eu fiz um comentário no púlpito durante um culto. Imagina você falando para quase 1000 pessoas. O processo de comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Todos nós entramos numa caixa do nada, quando a gente está falando, ouvindo, principalmente ouvindo. Chega uma hora que você se desconecta da comunicação e entra nos seus próprios pensamentos. Então, de repente, você acordou, você estava lá na caixa do nada e acordou na hora que o pastor estava falando alguma coisa. E ela não pegou o contexto da fala. E uma irmã depois chegou para mim e falou: nossa, pastor, você deu uma palavra tão dura aquele dia. Eu falei: não, mas como, irmã? Aí eu tentei investigar. Eu falei: não, mas você entendeu o contexto que eu estava falando? Ah, não percebi dessa forma. Então, veja que é muito difícil a liderança hoje no tocante à própria efetivação da comunicação. Esse é um ponto. Mas o que eu quero dizer é que nós somos feridos, mas também nós ferimos as pessoas. Nós decepcionamos e também somos decepcionados. Numa igreja, Naldo, existem vários graus e níveis de profundidade de relacionamento. Por exemplo, a comunhão que você tem com alguém, Naldo, eu posso não ter. Sim. E vice-versa. Sim. E isso depende de vários fatores. Suponhamos, você já sentou na mesa com o Rodrigo 10 vezes. Eu sentei uma vez. E aí? É óbvio que, pela lógica, o maior tempo investido, a maior trocação de ideias, a trocação de experiências, poxa, vai te gerar um vínculo aí. Sobretudo se Deus tiver um propósito espiritual. Eu sempre digo, Naldo, que Deus une pessoas por estações, que deve durar uns 2, 3 meses, une por propósitos específicos, isso pode durar por uma missão missionária, ou uma viagem missionária, melhor dizendo, igual Paulo e Barnabé, 1 ano, 2 anos, e depois se separaram. Ou Deus une
para a vida inteira. Você conserva o relacionamento, a amizade. A mesma coisa na igreja. Então, quando você faz essa pergunta, o que a igreja poderia fazer para acolher de maneira mais sensível e restauradora essas pessoas feridas? Primeiro o que é a igreja? Ou quem é a igreja? A igreja, quando você fala assim, parece esse ser abstrato, esse ente abstrato. Meu irmão, a igreja são as pessoas, somos nós. Sim. De maneira que, suponhamos que você saiba de alguém que foi ferido ou que se sente ferido. Porque normalmente dizem que quem bate não lembra, né? Quem apanha não esquece. Mas quem apanha não esquece. Quem bate não lembra. Não lembra. Às vezes, a pessoa que ofendeu não tem essa consciência do grau de ofensa, sim, do grau da ofensa que ela dispensou. Então, se isso acontecer, quem que você vai procurar? Você fala, eu sei daquele irmão. Você que é a igreja, vai até aquela pessoa. A igreja, desculpa usar essa expressão, sim, a entidade abstrata, esse ente abstrato não vai atrás daquela pessoa, são as pessoas que vão, sim, atrás. Então, eu me identifico com ele, eu compreendo as dores dele, eu quero ajudá-lo. E qual que deve ser o nosso papel? Sempre o caminho da restauração, da pacificação, da reconciliação, e sermos construtores de pontes, né? E de muros, como foi Neemias, e não cavadores de buraco, de brecha, de, sim, abismo. Sim. Porque tem gente que tem a intenção de ajudar e acaba piorando o negócio. Tem, né? Gente que gosta de uma arenga, né, tudo? Os arengueiros têm. De uma confusão. Tem. Os arengueiros têm bastante. Nós vamos falar sobre os arengueiros aqui também. E acaba piorando a situação, né? Uhum. Tem gente que gosta de colocar lenha na fogueira. Então. E não dá. Os atiçadores, os agitadores, não tem eco nas escrituras. Você não vai encontrar... você imagina homens de Deus, os apóstolos, os discípulos de Jesus. Ronaldo, eu acabei de ler um livro que é antigo, O Homem do Céu, do irmão Yun, da China. Inclusive, o filho dele vai vir agora ministrar na nossa igreja. Ele nasceu nas igrejas domésticas da China. E o grau, a profundidade de perseguição que os líderes e a igreja chinesa padece pelo governo estatal comunista da China é uma coisa extraordinária, é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. E lá... As igrejas domésticas, por que chama igrejas domésticas? Porque são igrejas nas casas. Sim. Não são igrejas oficializadas, são igrejas ilegais, clandestinas. O protestantismo na China, Naldo, tem uma igreja estatal, chama igreja... O governo controla. Igreja Patriótica dos Três Poderes, ou Igreja Patriótica das Três Autonomias. Lá, eles controlam o pastor... A igreja, a vida do pastor, o sermão do pastor, a Bíblia que vai usar, isso na ala protestante, tem na ala católica também. E as ofertas, tudo que entra, está tudo debaixo do olhar do governo. Nada que é ocidental o governo chinês aceita. E as igrejas domésticas, Naldo, que se estima hoje existe esse movimento desde 1920, mas cresceu recentemente, o chamado Back to Jerusalem, de volta para Jerusalém. Eles receberam o Evangelho de Jerusalém, eles querem agora partir do Oriente, da China, da Coreia, China, e ir de volta até Jerusalém, a chamada Rota da Seda. Imagina, Naldo, passando por países da janela 1040 fechados, hinduísmo, budismo e o islamismo, aquele cinturão que cerca Jerusalém. E eles já enviaram milhares de missionários por essa rota. E na estrada tem várias cruzes de missionários que foram martirizados. É mesmo? É uma coisa impressionante. O que eu quero dizer? Eles vivem em casas. É um evangelho sem prédios, aliás, é uma igreja sem prédios, sem estruturas. E eles vivem os mesmos problemas que as igrejas de estruturais têm, de prédios grandes, vivem os mesmos problemas. Ele contou um episódio de 2 grandes líderes que foram presos na cadeia, estavam lá durante anos.
Quando saíram, continuaram trabalhando, cada um na sua região da China, que a China é Enorme. Né? é enorme. E eles não se viam há muito tempo. E quando se encontraram, começaram a discutir questões teológicas, doutrinárias, aí se afastaram. Num outro encontro lá na frente, antes disso o irmão Yun disse que teve um sonho, uma revelação, dizendo que ele deveria encontrar o irmão, por exemplo, o irmão Shu, que era um grande líder das igrejas domésticas lá, e deveria dar a ele, fazer a chamada cerimônia do lava-pés. Eles tinham uma diferença entre eles, mas ele falou, Deus falou por mim, quando você encontrar ele, você pega uma bacia, lava os pés dele. Quando eles se encontraram, deu um dia, o outro irmão não fez nada. Quando o outro irmão estava indo para ir embora, batendo o pé, triste ainda, por causa da desavença entre os dois, o irmão Yun chegou e falou, você lembra daquela palavra que o Senhor me deu? Vai lá e faz agora. Na hora que ele estava indo embora, ele chamou o irmão, vem cá. Aí ele começou a lavar os pés dele. Aí começou a chorar, o irmão começou a chorar, o outro começou a chorar. Aí reavivaram e reativaram aquela amizade antiga e os dois se uniram e estão trabalhando para Jesus juntos. Né? Então, assim, o que eu quero dizer, existem dificuldades em qualquer ajuntamento de pessoas. É verdade. Seja no modelo de igrejas domésticas, nas igrejas nas casas, como era no Brasil aqui na década de 40, 50, como em Cuba até a década de 90. Você sabe que eu estive em Cuba em 2013 e os cultos eram em casas, né? Quando eu estava lá, estavam construindo, debaixo também do olhar, agora já arrefeceu a perseguição religiosa, não é mais como antigamente no tempo do Fidel Castro, mas estavam construindo o primeiro templo em Havana para quase 1.000 assentos. Eles estavam comemorando, mas é algo realmente muito difícil. Então, veja, não importa se a igreja tem estrutura, eu acabei, você sabe, de voltar da Coreia, eu tive lá nos 2 maiores templos, na Full Gospel Church, do saudoso David Yong-cho, e na Sarang Church, que é uma igreja presbiteriana, ela é subterrânea, ela é 4 andares para baixo. Dizem que ela é a igreja é a maior igreja subterrânea do mundo. Você tem que pegar elevador ou descer de escada rolante, né? Porque ela é feita embaixo e passa embaixo das ruas, não. Caramba. Entendeu? A rua tá aqui e você tá embaixo, né? Essas 2 estruturas, imagina, o que não tem de problema relacional, as dificuldades, da mesma forma que as igrejas domésticas na China, enfim. Maravilha. Agora expandindo aqui um pouco, sim. Duas coisas têm relação, mas são diferentes. Uhum. Existe diferença entre alguém que está desigrejado por feridas e alguém que está por rebeldia. Porque tem um rebelde, né? Que acha que não precisa da estrutura da igreja, como a gente tem falado. Sim. Então, existe diferença entre aquele que saiu ferido, né? Está desigrejado por causa de uma ferida, e aquele que é rebelde mesmo, que acha que não precisa da instituição, da igreja em si. Legal a conexão desses 2 termos, o desigrejado e o rebelde. Para mim são 2 apóstatas. Sim. É um apóstata de fora, que saiu, e um apóstata de dentro, que permanece. Mas os 2 estão distanciados da essência da cruz de Cristo. Para você, um desigrejado que professa fé, que ele fala, eu leio Bíblia, eu oro, para você ele é um apóstata. Ele é num certo sentido. Certo sentido. Se for uma apostasia eclesial, no mínimo eclesiástica. Sim. Porque o que é apostasia? É afastamento. A palavra apostasia é abandono, é deserção. Eu sou um cristão sem igreja. No mínimo, é um desigrejado, é um apóstata eclesial. Agora, a experiência ministerial e pastoral me impõe dizer que essa pessoa ela está vulnerável na sua fé a totalmente fragilizar-se e perder a fé. Você sabe, Naldo, uma coisa que eu tenho visto e aprendido ao longo desses anos de caminhada e amizade com Jesus, é que tem pessoas que, na teoria, na fala, na verborragia, aspas dela, tá tudo bem. Daqui a pouco ela estoura e aí acabou o vínculo com o Cristo. Mas o que aconteceu? Não foi de uma vez
de uma vez por todas, de maneira abrupta que aconteceu isso. Sim. São aquilo que vem minando ao longo dos anos, ela vai perdendo a fé, ela se distancia da palavra, ela não usa a regra de fé e prática que é a palavra, começa a olhar para a Bíblia, começa a olhar, por exemplo, Atos 2:42 e começa a olhar para a igreja dela. Ué, mas tá muito diferente. Ué, mas a minha igreja não é assim. Então seja você a cópia, ou reflexo, o espelho da bela ilustração que Lucas colocou em Atos 2:42-47. Seja então você, seja o diferencial lá dentro. Lembra daquela conversa? Existe uma igreja dentro da igreja. Então essa conexão ela é interessante. Agora, Naldo, para o rebelde, eu proponho uma solução. Procure um outro lugar para congregar, onde você se sinta bem. Opção, né? É uma opção mais saudável do que você nutrir um alto grau de criticismo em um lugar que você está e ainda sendo raiz de amargura para outras pessoas ou fonte de amargura para outras pessoas e contaminando outras pessoas. Sim, a pessoa fica amargurada e aí contamina todo mundo que está... E começa, sabe, a destilar veneno e ódio e ranço e rancor em cima de pessoas puras, pessoas... Nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Sabe o que a serpente fez com Eva? Tirou a pureza dela, a inocência dela, com base numa quase que... Para Eva, ela foi convencida pela serpente. Falou, mas ele tem razão, a serpente tem razão. A serpente tem razão. Então, querida, se você congrega num lugar há muitos anos e critica, porque tem crítica, Naldo, que tem um fundo espiritual, né? Eu não estou falando de um juízo acertado, viu, Reginaldo? Eu não estou falando de alguém que tem um julgamento correto das coisas, por erros realmente factíveis, verdadeiros. Sim, que existem, né? Que existem em todo lugar, onde existe um ajuntamento de imperfeitos, existem erros e problemas. Então, meu conselho, procure um outro lugar que você se identifique melhor, principalmente com a liderança. O reino de Deus, Naldo, é muito grande e tem muitas casas. Casas de oração para todos os povos. Jesus chamou a casa de Deus, a casa do Pai. Então, encontre uma que seja melhor para você, né? E aí, ou se você acha que tem cabedal e gabarito, comece uma casa. Comece uma casa de oração missionária. Sabe, Naldo, o problema é que hoje eu vejo que tem muitos obreiros de obra pronta e tem poucos construtores. Viu, Naldo? Eu acho que existem poucos desbravadores. Então, é fácil você achar um lugar e querer trabalhar em cima de um fundamento que já está posto, que não vai te requerer começar do zero, do que você começar a desbravar e ser um construtor. Aí não é fácil encontrar gente assim, sabe? Sim. Então, eu deixo esse conselho. É porque na maioria das vezes, Naldo, aqui eu vou falar o meu coração pastoral. Algumas pessoas, eu pelo menos na minha caminhada eu vi isso. As pessoas que eu mais vi criticarem são as pessoas que menos fizeram no reino, que menos impacto trouxeram no reino. Eu nunca vi. Eu nunca vi evangelizando na rua. Eu nunca vi numa praça fazendo um ar livre. Eu nem sequer, eu que sou pentecostal e falo com tranquilidade, nem sequer vi de joelhos dobrados dando uma rajada de língua estranha. Nem sequer eu vi. Sim. Você está entendendo? Não estou dizendo que essas pessoas não tenham piedade, não tenham devoção, só que para o alto grau que elas exercem de crítica, não demonstram frutos, Naldo. Não demonstram frutos. E aí acham que estão num patamar quando na verdade não estão. Deus não as colocou naquele patamar que elas imaginam que estejam, né? Então fica aqui minha palavra. O desigrejado é um caso sério. Aí você pode dizer, um rebelde pode se tornar um desigrejado? Acredito. Porque um rebelde pode sair de um ambiente fora da vontade de Deus, da direção de Deus, ir para um lugar, ir para um outro lugar, não para em lugar nenhum, daqui a pouco ele esfria na fé e fala, não, vou ficar em casa.
Eu conheci pessoas, aliás, eu conheci, as que eu conheci já partiram, mas pessoas que achavam que eram melhor do que a igreja, melhor que o pastor, melhor que os líderes. Sabe, Naldo, eu não sou melhor, você não é melhor. Você conhece de onde eu sou, de onde eu venho. Daquela irmãzinha que vai lá no círculo de oração, que dobra os joelhos lá, no culto matinal, que ninguém vê, porque os religiosos não estão nesses lugares, sabe? E que estão lá, que ela está lá na sinceridade, clamando. Eu não sou melhor que ela, mas ela me inspira. Aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa me inspira. Então, eu preciso saber quem eu sou em Cristo e saber qual é a minha identidade no reino. Maravilha. Você acha que o individualismo da cultura moderna pode influenciar uma pessoa a tomar uma decisão para se afastar da igreja? Porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Sim. Então, esse individualismo cultural, isso influencia a pessoa a querer criar carreira solo? Sem dúvida. Todos nós somos filhos de uma cultura. Todos nós somos filhos de uma geração. Todos nós somos filhos de uma era. Nós nascemos nesta geração, do ponto de vista histórico, transicional ao extremo, né, Naldo? Porque nunca se viu uma mudança geracional em tão pouco tempo como a nossa geração vivenciou. Né? Eu lembro bem na época quando eu assistia a televisão da TV branco e preto. Primeiro era o radinho, depois veio a branco e preto, depois a colorida, depois veio a internet de escada, depois veio a banda larga, depois o Wi-Fi, o avanço da tecnologia. Agora nós estamos nas IAs, nas inteligências artificiais. Então, se lá fora a evolução tecnológica ela cresce num ritmo veloz, chega a ser assustador, isso impacta a nossa vida, a nossa geração, não é? Você deve conhecer pessoas que não são tão idosas e que não têm habilidade com o smartphone, não entende os aplicativos e tal, como que eu faço, o que eu devo fazer e tal e tal. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós, cristãos, sofremos um certo grau de influência do mundo. Sabe como isso se chama? Chama-se mundanismo. Sim. Naquilo que a cultura ela tem como traço pecaminoso, tá? Porque nem tudo da cultura é algo pecaminoso. Pode ser algo legítimo, apenas como expressão da imago Dei, da chamada imagem de Deus no homem, sim, que é a cultura humana, por exemplo, no aspecto artístico, no aspecto musical, no aspecto literário. Estes fatores da cultura que não são afrontosos à revelação das Escrituras, então aí beleza, aí não tem problema nenhum. Agora, aquelas que têm, nós devemos rejeitar e não podemos aceitar de forma alguma. Então, John Stott, mais uma vez para citar ele, né? Você vai ver que a influência é grande. Mas o John é uma benção. O John, ele ensinou duas coisas. Ele falou que nós vivenciamos o chamado mundanismo secular, que é a influência da sociedade sobre nós, dessa sociedade anti-Deus. Mas como assim, pastor? Ah, meu irmão, eu nem vou te falar, que isso aí é bem mais profundo do que você imagina. Pode ser uma música, sim, pode ser uma palavra, uma mensagem, pode ser uma rede social, pode ser um Instagram, um Face, um entretenimento com viés negativo que te afasta da presença de Deus. Mas ele também, e para mim esse é o pior, ele fala do mundanismo religioso, que é o mundanismo dentro das igrejas. Esse é o pior. Talvez aí, Naldão, seja essa a base para os desigrejados, não é? Nós devemos enfrentar esses dois tipos de mundanismo, tanto o secular quanto o religioso, e lutar contra isso. Agora, a gente também precisa diferenciar, dentro do aspecto positivo aqui da reflexão que eu dizia da cultura, que não tem traços de elementos pecaminosos, que não ofende as Santas Escrituras. Stott faz uma distinção entre mundanismo e mundanidade. Mundanidade é a capacidade
de vivermos neste mundo. É o lugar onde nós vivemos. Então, por exemplo, eu tenho um celular deste mundo. Eu Sim. tenho um tênis do mundo. Eu Sim. tenho um tablet do mundo. Eu tomo água num copo do mundo. Você tá entendendo? Isso é mundanidade. Não confunda com mundanismo. Mundanismo é aquilo que traz a influência desse sistema pecado, que é a esfera do mal, para, de uma certa forma, influenciar a mente e a mentalidade dos cristãos, né? Aí, para isso, é só uma boa dose de Efésios 4:8, que é ter uma mente santa, uma mente pura, uma mente purificada pelos apelos do Espírito Santo e pela imagem de Jesus, né? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que reside louvor, nisso pensai e nisso buscai e isto fazei. Maravilha. Então eu responderia assim. Falando um pouquinho mais daquele que quer se isolar na fé cristã, né? Sim. Qual o perigo espiritual disso? Você já abordou, mas sim. Não, vou. Qual seria o maior perigo espiritual de quem quer carreira solo no cristianismo? Naldo, eu acho que o perigo é total. Em primeiro lugar, é total. É um cristão ilha? É uma ilha? É um cristão ilha? Não existe isso. O Novo Testamento não conhece esta figura atípica dos tempos modernos chamada desigrejado, né? Ou esse tipo chamado desigrejado, tá? Porque, na verdade, a proposta de Jesus é o discipulado. E o discipulado, Naldo, é o seguimento, é seguir a Cristo. E o seguimento, Naldo, é sempre, escute isso, coletivo, comunitário e relacional. Seguir a Jesus, o discipulado de Cristo, é 3 coisas: comunitário, corporativo e relacional. Então, como que eu vou ser um cristão sem igreja? Como que eu vou me relacionar com outras pessoas que não têm a minha fé, e você acha que eu tenho chance de sobreviver num mundo hostil, antagônico, inclusive a minha fé? Como eu vou sobreviver? Aliás, quando eu convivo com pessoas da mesma fé que a minha, eu tenho muita chance de ser abençoado, inspirado, influenciado positivamente. Sim. Animado. Quantas vezes a pessoa está desanimada e está reunida com os irmãos? Encorajado. Encorajado. Sim. Então, naquela sua última pergunta, quando você falou do individualismo da nossa era, a nossa cultura presente, chamada pós-modernidade ou modernidade líquida ou tardia, modernidade tardia, ela é individualista, ela é relativista, ela é materialista, ela é anti-Deus, ela é anticristo, ela é anti-espírito, ela é... que mais? Os subprodutos dessa era. Isso nos toca a todos, secularista. E o que eu quero dizer com isso? A espiritualidade cristã, ela não é individualista. Grave bem, ela é pessoal. Tem uma diferença entre pessoal e individual, não é? Individualista, só para mim, egocêntrica, egolátrica, coisa que o valha. Isso não. Ela é pessoal, é uma fé pessoal, quer dizer, pessoal em Cristo e pessoal no sentido de me relacionar pessoalmente. Tem que ter no mínimo 2. Sim. Né, irmão? Jesus já falou, né, varão? Em Lucas 10, Jesus mandou os missionários irem de 2 em 2. Lá em Mateus 18, que o contexto é de perdão, né, que a gente usa para culto de oração, mas o contexto lá é de perdão, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Né? Então veja, a garantia da presença do Senhor é no coletivo. Não é? Pelo menos 2. Né? Daí eu faço aqui uma provocação santa, né? Procure pessoas, se você acha que você é mais sincero do que esses irmãos, essas irmãs, que eu dei aqui alguns exemplos, então procure pessoas mais sinceras do que as que você conhece, ou procure hipócritas. Ou procure hipócritas e comece você um núcleo de pessoas em torno de Cristo.
e faça diferente. Seja diferente. Será que é possível? Muito difícil. Não é verdade, Naldo? Não estou dizendo que se a pessoa sai se ela se desvincula, tem algum problema de uma pessoa se desvincular de uma igreja, de um ministério, de uma denominação? É claro que não. Acabei de falar, o reino de Deus é muito grande. Tem muitas casas de oração. Sim. Escolhe uma que seja melhor para o teu perfil, mas viva de acordo com os padrões do Novo Testamento. Então, Naldo, eu vejo assim, lá atrás a gente estava falando, e eu fiz uma distinção aqui, eu faço uma distinção, na verdade, aqui, entre movimento e instituição. Você sabia que muitas denominações hoje, que são institucionais, elas começaram como um movimento? Ah, é? Então, por exemplo, eu vou dar aqui a igreja metodista, um exemplo. Ela começou como um movimento, a partir do Clube Santo, de John Wesley, Carlos Wesley Whitefield, era um movimento. Começou a agregar homens. Daqui a pouco, muitos homens começaram a perceber e avaliar a vida deles. Nossa, esses irmãos, eles são muito metódicos. Aí veio o metodismo. Do metodismo surgiu a igreja metodista. Claro que o Whitefield não entrou nessa. Ele foi para outro viés soteriológico calvinista e manteve-se na sua tradição, né? Eu poderia citar o caso. A igreja adventista, ela surgiu de um movimento anterior, o adventismo, que incluía batistas, metodistas, depois se tornou uma igreja institucional. Vamos falar do movimento pentecostal? Rua Azusa, movimento pentecostal moderno, né? O pentecostalismo moderno do século XX para cá. Quantas igrejas surgiram do movimento? Sim, a Assembleia de Deus surgiu, a americana, em 1914. A brasileira em 1911. E o nome oficialmente colocado como Assembleia de Deus foi em 1918, 4 anos depois da norte-americana, que começou lá. Porque a influência dos missionários americanos, estadunidenses e suecos na igreja brasileira foi muito forte. Uhum. E aí depois a Igreja de Deus em Cristo, a chamada Church of God in Christ. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes, Naldo, algo começa bom, legal, é um movimento. E quando a tradição, quando a instituição chegar? Então, se você acredita que tem graça para começar algo novo, vai lá, começa algo novo. Agora eu te pergunto, vai começar como um movimento. Que legal! Mas, pastor, então como é que quebra esse ciclo? Eu não sei, eu não tenho a resposta. Eu acredito que o dono da igreja cuida do seu povo e do seu rebanho. Sim. Naldo, existem igrejas que morrem. As igrejas lá da Ásia Menor, elas morreram. Tem, historicamente, aquelas lá. Pode ser que hoje tenha cristãos lá em Éfeso. Eu estive lá em Éfeso em 2015, Esmirna. Será que tem? Pode ser que tenha. Apesar de que, veja, eles estão na Turquia, né? Uhum. A Turquia, Naldo, são 90 milhões de habitantes. E as estatísticas dizem que só tem 10 mil cristãos na Turquia. Nossa, é muito pouco. Não tem 1%, cara. Não tem 1%. Porque há 100 anos atrás, ela era dominantemente cristã. O islamismo assumiu o controle da nação, a geração morreu dos cristãos. Sim. Agora ela é uma nação majoritariamente islâmica ou muçulmana. Então veja que existe uma diferença. Então eu percebo que, olha o que eu vou dizer, tá? Vou ser provocativo. Deus não tem compromisso institucional com nenhuma denominação. Deus tem compromisso com o povo da sua aliança. Daqueles que se rendem em submissão ao seu governo e ao seu reinado. E Deus vai trabalhar com eles. Maravilha. Bom, pra gente finalizar, chegando ao fim do nosso programa. Ok. Que mensagem você deixaria para quem ama Jesus, mas está machucado ou desacreditado da igreja? Seria a mensagem, procure uma outra, mas será que é só isso? Uhum. Qual a mensagem você deixaria para... Olha, para o machucado, eu vou olhar. Para o machucado, ferido, primeira coisa, encontre força na graça de Deus para perdoar. Libere perdão. Se reconcilie
Ah, não, mas eu sou a parte ofendida. Meu irmão, Jesus te perdoou e te deu graça quando você era um devedor com uma dívida impagável. Perdoe. Depois disso, restaure o seu relacionamento com Jesus. E quando você isso fizer, Jesus vai dizer para você o que ele falou pro amigo dele, o Pedro. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Cuida dos meus cordeirinhos. Você me ama? Cuida da minha igreja. Cuida da minha igreja. Então, ame a igreja. Você que está dentro de uma igreja aí com amargura, com ressentimento, com críticas exageradas, ame a tua igreja. Mude o teu coração. Não aceitem que falem mal da tua igreja. Libere perdão. Se Jesus não abandonou essa igreja, por que você acha que tem o direito de abandonar? Eu sei que não queremos aqui dar um ar de uma fé romântica, sabe, Naldo? Sim, sim. De uma fé romantizada. Não significa que a igreja não tem problemas ou que ela não passa por crises. Ela passa, claro que passa. Mas a igreja precisa de uma revitalização. Seja você parte do processo de revitalização da sua igreja. Por que não? Então, a igreja, ela vai ser uma bênção para você. Mas talvez você acredite que não, nesse atual momento. Mas eu fiz uma anotação que achei interessante. Não é a igreja que nos fará pessoas espirituais, mas sim o nosso compromisso em devoção secreta com o Pai, amando a Cristo e amando a quem Cristo ama. Quem Cristo ama? A igreja. A igreja espiritual, ela é perfeita, porém ela é composta de pessoas imperfeitas. Sabe o casamento? O casamento é perfeito, mas é composto de duas pessoas imperfeitas. A igreja é um lugar onde as pessoas imperfeitas são trabalhadas por um Deus perfeito. Por isso que ele colocou dons ministeriais na igreja, para estabelecer a igreja. Apóstolo, missionário, profeta, profetisa, evangelistas, pastores e mestres. Se você não aceitar os métodos de Deus, Naldo, se alguém não aceita o método de Deus, quer se submeter às autoridades espirituais, vai dar ruim. Então eu quero encerrar com esse conselho que eu ouvi de um missionário do Ghana. Ele disse assim: em toda sociedade ou organização há sempre pessoas que criam divisões. Elas se agrupam e compartilham em suas opiniões negativas. Nesses grupos, uma coisa é certa, elas amam criticar. Nas igrejas, há membros que formam grupinhos para criticar o pastor, fofocar sobre os líderes, reclamar de tudo, e estão sempre procurando algo para destruir e semear divisão e discórdia na igreja. Uma das obras da carne é facção, criar facção, desarmonia em um corpo que deveria ser unido. Efésios 5:19-20 diz que as obras da carne são discórdia, ódio, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão e facção. Esses grupinhos são uma das principais causas de instabilidade e divisão na igreja. Esses grupinhos racham a tessitura da unidade da igreja. Aquilo que o Espírito Santo luta tanto para preservar, os críticos estão sendo, sem consciência, usados pelo diabo para fragmentar a unidade da igreja. Suas críticas incessantes servem apenas para fragilizar a união do corpo de Cristo. Se não forem combatidos, eles podem destruir uma igreja de dentro para fora. Mas é uma hora de pôr um fim nisso. Recuse-se a ouvir, a participar e deixar que o inimigo use palavras para destruir o que Deus está construindo. Tome uma posição forte contra a fofoca na igreja. Eu ouvi essa semana um dos nossos discipuladores lá da igreja. Ele disse o seguinte para os discípulos ali, os liderados: a fofoca, quando chegar em você, ela tem que morrer em você. Você mata a fofoca. Não, nós vamos orar. Ah, mas você tem um problema? Vai lá e procura a pessoa. Trata com ela direto. Não fica abrindo, sabe, portas laterais que vão estar provocando a fragmentação da unidade. E por fim, rejeite convites para criticar os outros e combata a divisão com verdade e amor. O corpo de Cristo não foi feito para ser fragmentado por negatividade. Uma pessoa leal busca unidade e não divisão.
Escolha ser um edificador e não um divisor. A igreja precisa de guerreiros que protejam e não de críticos que destruam. Então é isso, Naldo. Você me conhece bem, nós andamos muito tempo juntos. Por vezes eu errei em compartilhar talvez situações ou nomes de pessoas com você. Eu acho que hoje, com a consciência que eu tenho hoje, talvez eu não faria isso, mas eu também nunca fiz isso a esmo e a todos. Eu sempre fazia dentro de contextos. Sim. Eu sempre compartilho ou com a minha esposa, ou com os meus amigos mais próximos, não é? E você sabe bem disso. E eu recebi isso também de influência do meu pai. Meu pai falou recentemente na igreja e fala sempre: lá na minha casa, eu nunca deixei os meus filhos, a minha esposa, trazerem problemas da igreja para dentro de casa. Nós vamos aqui descansar, esse aqui é o nosso momento. Nós vamos resolver os problemas amanhã, Então, por que eu citei o meu caso? Eu sei que não é legal isso também, mas para dizer que você conhece o meu exemplo. Eu acho que o exemplo ele deve falar mais alto do que as palavras, né? Então, que Jesus nos ajude a termos esse perfil, esse padrão, e que nós possamos ser terapia para as almas dos feridos, medicina para os que estão combalidos e que estão feridos, não é? Agora, é claro, existem alguns que tomam um outro rumo e seguem sua caminhada, né? E dão as costas para uma família. Um irmão disse assim para mim uma vez, lá no parque, a gente estava no parque, ele falou assim: uma pessoa que sem razão, ou por se sentir ferida, ou por um motivo qualquer que ela julgue, abandona uma igreja ou uma obra, é como se ela estivesse dando as costas para sua própria família, né? Então, é claro que tem casos e casos, como eu já deixei bem claro aqui, tem pessoas que saem na bênção, debaixo da direção de Deus, e crescem, avançam e progridem. Então, esse é o nosso desejo, e que você abra o teu coração e ouça a voz do Espírito Santo, né? Perdoe, libere perdão. A palavra perdão é soltura, é mandar ele embora, é desatar o nó. Estava amarrado, liberou, vai na bênção. Em nome de Jesus, o reino de Deus é grande e vai ganhar almas. Eu nunca me esqueço daquele conselho do Meyer Pirma: a melhor forma de manter a tua vida espiritual é ajudar uma outra pessoa a ter vida espiritual. É isso, Naldão. Maravilha. Obrigado, que bênção, Santo. Glória a Deus. E obrigado pelo livro, pelo presente aqui, ó. É isso aí. Quem quiser seguir o Arthur nas redes sociais, como faz? Olha, eu tô lá no Instagram, PR Arthur Bittencourt, não é? E estamos lá na Adeutinga, por bondade de Deus, vai pro 34º ano em Santo André. E estamos por lá. Rua Laureano 877. Exatamente. Desejando fazer-nos uma visita. Sejam todos bem-vindos e acolhidos. E se vocês forem lá, me encontrem e diga: eu assisti o Cast em Cristo. E se você for desigrejado, vá lá conversar com ele. É isso aí. Fazer um gabinete pastoral. Vai lá fazer um gabinete pastoral. Uma clínica de aconselhamento. Maravilha. Arthur, obrigado mais uma vez. Manda um beijo para Paula, dá um beijo na Antonella. Deus abençoe. Gratidão. E espero vê-lo aqui mais vezes. Vamos marcar mais. Aqueles assuntos bem legais, né? Arianismo, calvinismo. Boa. Vamos marcar. Soteriologia, estudo da salvação. Maravilha. Gente, esse foi o Cast em Cristo. Não esqueça de nos seguir aqui nas redes sociais. Está na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e até um próximo episódio. Tchau, tchau.